Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai estar falando aí sobre as questões do medo, à luz da quântica e suas implicações no dia a dia das nossas vidas, né? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Muita gratidão aí por todos vocês que estão conectados ao nosso canal. Me perdoe pelo atraso de hoje, tivemos um problema técnico aqui, um problema de conexão de internet. Algumas oscilações de tempo aqui, então a internet não fica muito legal. Então, pessoal, antes de a gente começar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do medo, né? O medo é um sentimento, é uma emoção que nos acompanha desde o momento que a gente é concebido e ele influencia nossas vidas até mesmo sem que a gente perceba, né? E a gente vai ver um pouquinho hoje aqui como que isso pode impactar as nossas vidas. Na verdade, nós temos um autor que é o Joshua Stone, e ele no livro dele, Psicologia da Alma, ele mostra com muita propriedade aí que existem somente dois sentimentos, né? O amor e o medo. E todos os outros sentimentos, sejam eles elevados ou sejam eles de baixa calibração, né, são derivados aí desses dois sentimentos. Então nós temos no amor, de um lado, nos remetendo e nos levando aí até nos aproximando da nossa centelha divina, da nossa mente superconsciente, e nós temos aí o sentimento do medo e seus correlatos, né, os derivados do medo, que remetem aí à nossa mente inconsciente, ao nosso instinto de sobrevivência. Logicamente, o medo existe para nos deixar vivos. Então, quando a gente analisa o porquê que a gente sente medo, a gente vai ver que é por uma questão simplesmente de sobrevivência. Então, nós temos registros aí, que no momento que esses registros são acionados, esses gatilhos são acionados, eles remetem à nossa capacidade de sobreviver. Então, por exemplo, você não atravessa a rua sem olhar para os lados porque você tem medo de ser atropelado. A gente não entra numa água de grande volume, um oceano, tal, de qualquer maneira, porque a gente tem medo de morrer afogado. A gente não salta do edifício porque a gente tem medo de morrer quando bate lá embaixo. E a gente não mexe, por exemplo, com animal peçonhento, porque a gente tem medo de ser atacado, de sofrer algum tipo de lesão, tal. A gente não interage com o animal selvagem, porque a gente sabe do risco. Quando você está no mato, lá no meio da selva, você vê uma fruta vermelha brilhante tal, e muito bonita, você observa se tem um passarinho, se tem insetos ali comendo aquela fruta, se não tem nada disso, você não vai comer porque você tem medo de ser o quê? Veneno. E assim por diante, né, gente? Então, esse sentimento de medo, ele vem até nós para nos manter vivos. É uma questão de sobrevivência. Até porque o nosso planeta escola é um planeta que tem as suas questões, tem as suas complicações, tem as suas ameaças, né? Então, quando a gente sente medo, a gente está no modo de sobrevivência. Só que quando a gente avança um pouquinho nessa questão do estudo do medo, a gente percebe que o medo, quando ele não está ligado às questões de sobrevivência pura, né, eles nos atrapalham na nossa vida, no dia a dia das nossas vidas. Então, quando a gente, por exemplo, analisa questões, por exemplo, de saúde física, né, vamos pensar. Então, a gente percebe, por exemplo, que o sentimento de medo, quando você faz o escaneamento ou com pêndulo, ou mesmo a pessoa que tem a visão remota, tem a clarividência desenvolvida, ela percebe que a pessoa que está vivenciando o medo, ela tem o seu chakra básico, o chakra da terra, paralisado, né? Ele diminui a atividade, fica hipoativo. Isso remete a duas questões. Primeiramente, a paralisia, a pessoa fica apática, né? Ela fica paralisada, ela não consegue atuar, exercer as suas atividades de uma maneira tranquila, de uma maneira proativa, de uma maneira, digamos assim, diligente. Então, acontece aquilo que a gente chama de procrastinação. Então, sempre que a pessoa procrastina,
é porque no interior dela, no íntimo dela, ela carrega um sentimento do medo. Ou o medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo do insucesso, o medo da falha, o medo da derrota, qualquer tipo de medo. Então isso faz com que a pessoa procrastine devido a esse sentimento de medo. Quando esse sentimento de medo se acentua, aí pode provocar aí as questões das dores de cabeça, as questões das enxaquecas, as questões das irritações, né, fora do normal, fora do lugar comum, porque quando esse sentimento de medo ele fica muito forte, como o chakra base está interligado com esse chakra frontal, há uma compensação aí, o chakra frontal fica hiperativo, porque ele responde a esse sentimento, né, a mente responde a esse sentimento, e aí deflagra uma série de problemas, como essas questões de dor de cabeça e enxaqueca que a gente falou, e questões às vezes de irritação. Por outro lado, questões de medo crônicos, né? Aquela pessoa que vive no estado de medo, ela pode desenvolver aí as questões de hipertensão, por conta até das questões porque o que é o aumento da pressão? O aumento da pressão, quando você tem um aumento de pressão, geralmente é para responder a alguma ameaça, né? Seja ela real ou imaginária. Então, quando essa ameaça não se desfaz e você fica num estado constante de sentimento de ameaça, aí você começa a desenvolver um processo de hipertensão para responder a essa ameaça que, entre aspas, você carrega. E quando não, deflagra aí o sentimento de ansiedade, e esse sentimento de ansiedade, por suas vezes, vai provocar a questão da hiperatividade do chakra cardíaco. Aí vem as questões das alergias, as questões das doenças autoimunes, as questões das escleroses, as questões dos vitíligos e de outras doenças, de outras somatizações físicas que a gente tem, que são, por tabela, em última instância, deflagrados por esse sentimento de medo que o indivíduo carrega, né? Que essa pessoa carrega. E aí, fora dessas questões do âmbito físico, né, nós temos as questões do dia a dia da vida. Então, quando a pessoa vivencia um estado de medo, primeiramente ela fica paralisada, ela não consegue ir para a vida para buscar na vida aquilo que ela pode oferecer, porque o indivíduo vive num estado constante de insegurança, né, de dúvidas, de certezas, e isso aí acaba por tirar energia de tudo aquilo que o indivíduo vem a desejar. Então, aquilo que a pessoa deseja, quando ela vai percorrer aí aquele algoritmozinho do processo de cocriação, né, o pensar positivo, o sentir positivo, o agir positivo, soltar, o receber, o aceitar e o receber, né? Então acaba que a pessoa não consegue gerar energia suficiente para fazer o colapso da função de onda. E a pessoa não consegue manifestar na vida dele aquilo que ele deseja. Então a pessoa fica parada. Então, grande parte das vezes, quando a gente analisa em consultório, aquelas pessoas estão com a vida estagnada, né? Com a vida parada, então isso acontece porque a pessoa carrega no seu íntimo, no seu interior, no seu inconsciente, um medo de algo, ou alguns medos que bloqueiam esse processo de evolução. Lembrando, gente, que o ser humano ele é destinado ao crescimento exponencial, a dobrar, como tudo na natureza. Ele dobra, dobra, dobra e vai crescendo, e esse processo ele é exponencial, ele é crescente exponencial. Então, quando alguém está com a vida estagnada, está com a vida parada ou crescendo de maneira muito lenta e gradual, tem que se olhar para isso, porque pode ser que exista ali algum sentimento de medo que está gravado no inconsciente da pessoa, que impede que a pessoa possa se desenvolver em tantos campos da vida. Eu não estou falando só das questões de prosperidade, abundância e finanças, né? Eu estou falando sobre as questões do desenvolvimento em todos os aspectos da vida, relacionamentos e etc. Porque quando a pessoa vivencia aí um sentimento de medo interior, ela acaba por bloquear todas essas questões que ela pode acessar na vida dela.
Então, é muito importante que a gente trabalhe esses elementos, né? Aí as pessoas podem perguntar, professor, como que a gente pode tratar essas questões do medo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é a questão do autoconhecimento, né? Aumentar o autoconhecimento para você se perceber, você se enxergar em relação ao ambiente que você desenvolve. E aí, nesse processo de autoconhecimento, aliado aí ao trabalhar o seu propósito, aquilo que você faz com amor e o ajudar, você acaba por expandir a sua consciência e você consegue permitir que a sua vida consiga evoluir. Então, a partir do momento que você se encontra o seu propósito, você se dedica ao propósito de corpo e alma, você adquire conhecimento, por consequência, você aumenta o seu autoconhecimento e como você se enxerga, como se enxerga o ambiente ao seu redor, e você ajuda as pessoas, trabalha a ajuda das pessoas, aí sim você consegue aumentar o seu grau de autoconhecimento, você consegue se perceber e consegue perceber o ambiente ao seu redor de maneira a fazer essa ressignificação. Você pode fazer isso sozinho, a partir do estudo, né? Que é o caminho que eu percorri, estudando, e de tanto estudar, e à medida que você começa a expandir a sua consciência, você começa a se enxergar, você começa a perceber essas questões, inclusive os medos que estão ocultos no seu inconsciente. Porque tem aquilo que você tem medo que aparece, o medo da altura, o medo de falar em público, o medo do fracasso, o medo do insucesso, coisas que você já se conhece, você sabe disso. Agora, o mais difícil é você tentar entender os medos que estão no seu inconsciente, aquilo que você não consegue enxergar. Essa que é a verdadeira dificuldade. Que são aquelas travas, aqueles mecanismos de autossabotagem que acabam por debelar aí todas as possibilidades que você tem na vida. E esse medo, gente, o sentimento de medo ele é tão nefasto, né? Ele é tão danoso, que eu tive um partilhante que eu atendi a semana passada, inclusive em recesso, que a pessoa me procurou, disse que precisava muito falar comigo e tal, e foi uma pessoa que a gente fez o atendimento, e a pessoa me relatou o seguinte fato: passou por uma catarse muito pesada ao longo dos 21 dias, sofreu todas as catarses, que a gente fala de todos os chakras, né? Passou por dor de cabeça, enxaqueca, irritação, teve tonteira, coisa de garganta, irritação de garganta, passou por náusea, teve vômito, ânsia de vômito, vomitou, teve mancha vermelha no corpo inteiro, teve aumento de urina, passou pela diarreia e sono, ficou prostrada lá por quase uma semana inteira, que o normal é de 3 a 5 dias, né, a pessoa para ficar prostrada. E aí, na hora que terminou o processo dos 21 dias, a vida dela deu um salto. Ela começou a cocriar e tudo que ela pensava começou a acontecer. Aí, e ela falando que começou esse processo, as coisas começaram a evoluir, começou a acelerar, e a vida dela começou a andar numa velocidade muito, muito alta, e ela, impressionada com aquilo, aí na hora que ela falou assim, aí ela falou: professor, você sabe o que aconteceu? Eu falei: não, eu fiquei com medo disso. Eu fiquei com medo do tanto que eu comecei a cocriar, eu fiquei com medo disso, do tanto que as coisas estavam acontecendo rápido, e eu fiquei com medo de perder o controle. Aí o que aconteceu? Cortou o vórtex. Ela já estava no processo de salto quântico, já tinha conseguido ultrapassar todas as dificuldades, já estava com um processo de cocriação instalado no campo, de repente sentiu medo do que estava acontecendo. Aí, cortou o vórtex. Ela saiu do vórtex. E o desespero dela, quando ela veio me buscar, é porque ela tinha experimentou o processo de cocriação, e aí, por causa do medo do desconhecido, que ela não estava tendo, o ego, né? O medo de não controlar aquele processo que ela estava pensando e acontecendo, e as coisas fluindo em todos os campos da vida, ela se sabotou. O medo
do desconhecido, o medo daquilo que ela não controlava. Então, pessoas que têm uma necessidade de controle muito grande, e a necessidade de controle vem de um conjunto de medos, né, pessoal? Vários medos. Às vezes chega partilhantes comigo, professor, minha vida está de cabeça para baixo. Eu não tenho problema com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com a minha família, no profissional, no financeiro, eu tenho problema com tudo. Aí você vai analisar, quando você disseca cada problema que a pessoa relata, é porque no âmago desse problema ela tem uma necessidade de controle não satisfeita. Ou seja, a pessoa não consegue controlar. É aí onde mora o perigo, né, gente? E a necessidade de controle é o quê? Medo oculto do inconsciente. Aí eu conversei com essa pessoa, falei, olha, o que acontece agora é o seguinte, então vamos ter que refazer aí a linha de comandos, tal, vamos dar um boost na sua energia, muito provavelmente você vai passar pelo processo de catarse todo de novo, porque é um processo, tem que ser limpo, né? E vamos ver se você volta para o Vortex. Porque, gente, é uma coisa, quando você chega nesse processo de cocriação, é tanto coisa que acontece, porque eu vejo as pessoas às vezes saltarem e a evolução é tão forte, as coisas começam a acontecer e prosperar para o bem maior. Relatos, né? E feedbacks de pessoas que conseguem, às vezes na própria pandemia, prosperando, e as coisas saltando, e achando saídas onde não via nada, só tinha deserto, e a pessoa pega um caminho, e a centelha guia, a pessoa começa a ter sucesso em todos os campos da vida, melhora a vida amorosa, melhora tudo. É lógico que a pessoa vai saltar de acordo com o grau de expansão da consciência, não existe o salto de zero a infinito, né, pessoal? Isso é uma ilusão, achar que você vai sair de zero a infinito por causa de um comando. Não existe isso. A TQA não faz ninguém ficar rico, não faz ninguém prosperar, ser abundante, não cura ninguém. A única coisa que a TQA faz é eliminar aqueles ruídos que tem de sentimentos negativos que estão travando a pessoa e saltar e conseguir dar o boot de energia necessário para que a pessoa possa começar o processo. Mas aí, gente, tem que fazer a própria parte, né? Aquela história, faça a sua parte, da minha ajudarei, porque é muito complicado. Como é que a gente, olha o tipo de coisa, eu vou falar para vocês que não é a primeira pessoa que eu atendo que teve esse problema. Aliás, é uma coisa até comum. O mais difícil a pessoa faz e depois para o processo por medo do que está acontecendo. Porque ela não tem controle, porque a velocidade aumenta tanto. As coisas começam a acontecer numa velocidade tão alta que ela fica com medo dessa velocidade, porque não tem controle. Então, aí sai do Vortex, está no processo de cocriação, fez tudo certinho, conseguiu instalar o processo e, de repente, por causa do ego, aí a pessoa anda alguns passos para trás. Então, o que é isso? É porque a energia chegou, mas a pessoa não tinha expansão da consciência, ela teve um boot de energia superior ao grau de expansão de consciência que ela tinha. E às vezes acontece isso. Então, essa questão, gente, é muito, muito importante. E a gente precisa realmente entender, que essa questão aí é uma questão de expansão da consciência. Não tem TQA que dê volta num negócio desse. É a pessoa judiando dela mesma, né? É uma questão de expansão da consciência. E a expansão da consciência é um processo solitário, é um processo que a pessoa tem que se autotrabalhar, é como uma lapidação de uma pedra preciosa. Você pega lá uma peça, uma pedra bruta, e você vai lapidando ela até virar uma joia. É a mesma coisa. Então, vocês vejam o que acontece. Além dos problemas que a pessoa já tem, né, das dificuldades, das travas que a pessoa já é submetida desde a infância, que bloqueia esse processo de cocriação, que bloqueia a questão da pessoa estar no vórtice, né? A pessoa está no vórtice da prosperidade, da abundância e da cocriação, atraindo o vórtice da atração, né? Atraindo tudo que o universo pode oferecer, e de repente a pessoa consegue fazer tudo certo, saiu vitoriosa do processo da TQA,
a TQA conseguiu dar o boot de energia que ela precisava para ela fazer o salto, e na hora que chegou a hora de colher os frutos, o medo do não controle, o medo de perder o controle das coisas, tirou ela do processo de cocriação. Então, realmente é uma coisa muito sofrida, né, gente? É um processo muito doloroso. Então, eu quis falar um pouco hoje sobre essa questão do medo, gente, porque o medo é um sentimento realmente que atrapalha todo esse processo de cocriação, né? Além de atrapalhar relacionamentos, às vezes as pessoas que têm problemas de relacionamento profissional, tal, chega um momento que começa a trabalhar, se desenvolver, de repente cai, né? E você observa, por exemplo, os processos aí de repetição, né? Os processos de elevação e queda, né? A pessoa evolui, cai, cresce, cai, que a gente chama de roda de Sansara, né? Que é o processo de repetição. Ele tem, às vezes, muitas vezes, pode ter um cunho de medo oculto no inconsciente. Então, esses medos que a gente carrega, né? São coisas que realmente atrapalham a gente falar. Gente, vou dar um testemunho para vocês aqui. Eu nunca falei isso para ninguém. E eu vou falar com vocês aqui hoje. Quando eu comecei esse processo de disseminar o conhecimento, de transmitir a TQA, porque eu achava que não podia ficar restrito, né? E até por incentivo da Patrícia e de outras pessoas, eu comecei esse processo. O primeiro vídeo de 3 minutos que eu fiz, eu gravei ele 76 vezes. Porque eu tinha um profundo medo da câmera. Então vocês observam o que é isso. E para superar isso, além de comando TQA, além de ressonância harmônica, além de um monte de coisas, tive que me dedicar para ultrapassar essa limitação. Vocês vejam como que isso é danoso, o medo, né? Aí eu fui buscar lá na infância o que era esse medo. Um dia eu estava num jantar junto com a minha família, devia ter meus 8 anos de idade, fui pegar o saleiro na mesa, o saleiro caiu, e aí a família cantou parabéns para mim, por conta desse negócio. E isso gravou meu inconsciente. Fui descobrir isso agora, depois de 50 anos nas costas. 50 anos nas costas. O que me bloqueou para essa questão. Então, estar aqui hoje fazendo live é um processo que para mim foi uma montanha que eu tive que ultrapassar. Porque eu tinha medo da câmera do celular. Dou aula de pós-graduação para 50, 100 pessoas numa sala, falo 3 dias sem parar, até espumar o canto da boca, não tem problema nenhum. Botou um celular na frente, uma câmera, trava. Travava, né? Não trava mais. Então, para vocês entenderem o tanto que isso é danoso, o sentimento de medo é danoso para o ser humano, né? É um sentimento realmente que paralisa, e pior do que ele é só a culpa, a vergonha e o remorso, né? Que está abaixo dele ainda, abaixo do medo da escala Hawkes. Então, vocês vejam que trabalhar esse sentimento de baixa calibração, ele é isso é muito importante, muito importante para que a gente possa, como é que eu posso dizer, evoluir esse processo, transmutar essas energias para que você possa percorrer o caminho, tá? E conseguir evoluir. Então, vejam que, além de tudo isso, na hora que chega na hora de colher os frutos, a gente tem o problema da questão do medo de sucesso. Ou seja, as coisas começam a fluir com muita rapidez, a pessoa está tão acostumada com a vida estagnada, né? Está na zona de conforto ali, que na hora que a coisa começa a fluir, começa a saltar, o medo do sucesso, né? O medo desse não controle, de perder o controle daquilo que estava acontecendo na vida, tirou a pessoa do vórtex de cocriação, né? Que o Abraham Hicks fala, né? Abraham fala, e aí a pessoa parou de cocriar por conta disso. E ficou desesperada, né? Porque a vida estava tomando um rumo muito bacana, e de repente, e olha só que já teve um grau de expansão da consciência que ela percebeu o que tinha acontecido, né?
E quando ela me procurou já era para tratar a questão desse medo específico, né? Desse questão específica. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do medo, até para que a gente pudesse dar uma explanada nisso para as pessoas entenderem o quão importante é trabalhar isso para que vocês possam tirar esse negócio e possa realmente estar saindo dessa parte aí para poder desenvolver em todos os campos da vida. Ok, pessoal? Nós estamos aí com 40 minutos de live. Eu vou agora passar aqui o nosso chat para responder as perguntas que as pessoas colocaram. Aquelas perguntas que a gente não conseguir responder, aí me perdoe, mas eu não vou enrolar ninguém. Se eu não souber, eu vou falar não sei. Se tiver condições de procurar alguma bibliografia, eu vou procurar. E se não, vai ficar sem resposta até a gente ter bibliografia para isso. Ok, pessoal? Sem nenhum tipo de medo nesse caso, né? Vou falar que não sei realmente. Até porque ninguém sabe tudo, né? Muito menos que isso. Vamos lá então, estou subindo aqui. Gente, muita gratidão a todos vocês, todos os cantos do Brasil e do mundo aí. Eu sei que tem gente aqui da Europa, vi uma partilhante aqui do Canadá, África do Sul, bastante pessoas aqui, muita gratidão. Muita gratidão a todos vocês que estão aqui conosco, de todos os cantos do Brasil. Estou procurando aqui as perguntas. Estou passando no chat um pouquinho, de paciência. Aquelas pessoas que acharem aí que a live pode contribuir para alguém, por favor, pessoal, mande um aviãozinho aí, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e a essas pessoas. A Neuza falando, professor, desde o dia 10, após a limpeza em grupo, estou indo em catarse, muito medo, choro, sensação ruim, isso cura 49 dias mesmo? Então, geralmente a média do atendimento, elas são 21 dias o processo de catarse. Agora, esse medo que você está sentindo aí, do chakra, ele é liberado a partir do chakra cardíaco, né? Pode ser que sejam sentimentos profundos de tristeza, melancolia, angústia, ansiedade que você carrega. Então, essa catarse pode se estender por um tempo maior aí. Mas, geralmente, no máximo até 49 dias está ressignificado, tá bom? A não ser que seja alguma coisa crônica que você esteja vivenciando e que aí a liberação não consegue ser feita porque está em processo de repetição. Então, libera, internaliza, mas em algum momento os comandos vão fazer efeito e você vai conseguir mudar esse status quo. Tá bom, Nilson? Então, eu acredito sim que no máximo 49 dias você vai estar normal, tá? É um processo de catarse, sim. Como melhorar a energia do chakra basal? Então, o chakra básico, você pode trabalhar bastante o pranayama, né? Principalmente a mulher, que é o seu caso, a energia entra por baixo, sai por cima. É lógico que inverte isso de acordo com o processo da respiração. Então, você pode fazer a meditação com a respiração, e essa respiração pode ser negativa, positiva ou neutra, né? E a partir desse processo, você consegue melhorar a energia do seu chakra básico. Logicamente, você vai trabalhar isso, você tem ferramentas que você pode utilizar, como o reiki, como a mesa radiônica e tal, né? Até um comando, mas se não for ressignificado os sentimentos de dúvidas, inseguranças, incertezas e medos que estão deixando o chakra hipoativo ou hiperativo, né? Porque atua nos dois sentidos, dependendo da resposta dele, aí você precisa ressignificar esses sentimentos para que ele volte à homeostase, ao equilíbrio. Tá bom, Laís? Então é importante isso aí. Mas o trabalho de respiração ajuda a equalizar essa energia aí. Eu sugiro você ouvir o vídeo no YouTube chamado Equilibrando Chakras em 7 minutos. E lá você vai, com fone de ouvido, binaural, você vê 7 minutinhos. Você pode colocar pela manhã, logo que acordar, e à noite antes de deitar. E pode colocar aí por 15 dias, você vai sentir uma melhora substancial aí. Professor, podemos ter medos inconscientes que conscientemente achamos que não temos? Sim, tem isso demais. Pego isso muito. Tem muitos medos que a pessoa carrega, que às vezes em toda na carga do útero, às vezes de uma infância, primeira infância, segunda infância, que a pessoa nem sonha que tem.
né? E do tipo, às vezes, questões de que a pessoa, às vezes, vivencia aquela questão que dinheiro é sujo, ou rico não vai para o céu, ou dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil. Então, quando a pessoa começa, o dinheiro vir fácil, né? Ele começa a ter medo daquela situação porque está ferindo um valor, uma crença que ele carrega. Então, tem medo sim que a gente carrega, que a gente nem sonha que tem. Todos nós temos, tá, pessoal? Todos nós temos. Em maior ou menor intensidade. Então, aí a expansão da consciência, o processo de autoconhecimento ajuda a isso, tá bom? Marinete, boa noite. Carolina, professor, sobre o Alzheimer, como desencadeia? Então, o Alzheimer é um processo de uma profunda autodepreciação de algo muito grave que a pessoa quer esquecer. Ou um sistema familiar que ele é muito infeliz, ou algo do passado que ele fez, alguma coisa que ficou para trás e que ele tem um profundo remorso, ou um profundo rancor, ou algo que ele queria esquecer. Então, o Alzheimer vem a partir disso. É um processo de autodepreciação, né? Que o Alzheimer desencadeia aí uma perda de neurônios, né, relativos a essa questão da memória. Então, do processamento da memória, né, como se fosse um processador da memória, porque as memórias nossas estão nos corpos sutis, dos corpos sutis inferiores, corpo astral, mental e causal, né? Mas aí ele desencadeia a partir disso. É algo ou situação ou evento que a pessoa quer esquecer, mas não consegue esquecer. Algo que está associado a uma dor muito grande, muito grande. E geralmente vem com um segredo atrelado. Então a pessoa às vezes carrega isso e o final disso é o Alzheimer, tá? A Selma falando que após os comandos coletivos do dia 10 tenho tido surpresas agradáveis com relação ao relacionamento financeiro. Perfeito, destravou, que ótimo, muito bom. Gratidão pelo feedback. A Vivian falando, nossa, professor, falou de minha vida estagnada, por mais que tente melhorar, parece que estou na areia movediça. Então tem que olhar para isso, tem alguma coisa. Como limpar esses medos? Então, você pode, a partir do autoconhecimento, existe um comando da TQA que a gente coloca na live, na nossa live dos comandos da TQA, que é o comando Liberação TQA DI e M 16, 13, 11, 30, 36, né? Então, esse comando é um comando que, ao executar, você executa uma limpeza de todas as dúvidas, inseguranças, incertezas e medos que você carrega, dentro de um rol de medos que a gente colocou ao processar esse comando, porque esse comando curto ele é uma chave de acesso que acessa um comando muito maior, né? Então, quando você executa esse comando de liberação TQA, comando de liberação TQA, DI e IM 16, 13, 11, 36. Esse comando é um comando que faz a liberação de todos esses sentimentos ocultos e dúvidas, inseguranças, incertezas e medos, né? Então, esse comando geralmente ele gera a catarse na forma de dor de cabeça forte, muita enxaqueca e muita irritação, irritação fora do normal, tá? E também pode gerar diarreia, tá? Então esse é o caminho. Logicamente você pode fazer uma investigação de causa raiz para determinar o porquê que você tem determinado medo, porque algo está acontecendo e que você pode, a partir de correlações, você chega e verifica que a pessoa tem um medo oculto. Aí o desafio é identificar qual que é esse medo específico. Mas geralmente as pessoas, eu diria para vocês assim, que mais ou menos 90% das pessoas têm mais ou menos os mesmos tipos de medos, né? São mais ou menos os mesmos tipos de medos que as pessoas desenvolvem. Salvo algumas exceções, que aí tem alguns medos muito específicos que vêm oriundos de algum trauma que a pessoa teve, né? A Vânia perguntando, nunca aprendi a nadar por medo. Então, você pode executar esse comando que eu falei, o comando de liberação TQA, DI e M 16, 13, 11, 36. Então, você pode executar esse comando vai ajudar na liberação e na retirada desses sentimentos. Tá? A Carolina perguntando, como Alzheimer desencadeamos essa doença feia? Eu já falei, né, é um processo de autodepreciação provocado por algum evento que a pessoa queira esquecer, que está no passado ou no ambiente dela, que ela está vivenciando.
Então, quando esse conflito é muito grande, então é a maneira do corpo desligar que encontra, né? É esse processo de autodepreciação que provoca o Alzheimer, do ponto de vista da correlação emocional. Reiki é um bom início? Estou pensando em fazer. O Reiki é um bom início, sim, gente. O Reiki é uma abordagem muito bacana, trabalha com energia muito poderosa e muito salutar. Eu sou reikiano, a Patrícia também é reikiana. Inclusive o meu início da minha busca pelas terapias foi através do Reiki, então eu acho que vale a pena, tá? Vale muito a pena. Bom, tô o pessoal falando aqui como fazer para sair dessa atém do estudo. Então você pode, através buscar uma terapia, né? Que o terapeuta vai buscar identificar qual que é a causa raiz, e a partir daí, a partir dessa causa raiz, você consegue fazer a ressignificação da pessoa, né? Então tem essas questões aí. Ok, as pessoas falando que estão no mesmo. Adriana falando, professor, quero mudar minha energia, o seu atendimento é pessoalmente ou online? Atendo presencialmente, online, estou sediado em Goiânia. Quem quiser receber as informações, pode colocar no direct aí, que aí a equipe vai entrar em contato e passa o número de WhatsApp para você entrar em contato e receber as informações do atendimento individual, tá bom? Quem tiver interesse pode fazer isso. Anice, professor, há poucos anos atrás, tudo que eu desejava acontecia e eu me senti culpada por ter tudo que eu pedia e acabei me sabotando. Agora com a TQA, estou voltando a cocriar. Ótimo, excelente. Existe algum comando da TQA que desvia, anula esse medo do sucesso? Então, esse comando que eu coloquei aqui, o comando de liberação TQA, liberação TQA DIM 16, 13, 11, 36, ele atua em várias situações de medos. Agora, o medo do sucesso, na verdade, não é o medo do sucesso, é o medo do desconhecido, de perder o controle. Então, aí, essa questão é a questão do ego, tem que ser trabalhada através da autodisciplina, né, pessoal? Isso acontece, essa segurança não pode ser abaixo da autoestima, agindo para sabotar, não. Quando a pessoa tem autoestima, ela não consegue nem cocriar. Ela bloqueia o processo antes. Porque o alto amor é necessário para você gerar energia para cocriar. Então isso vem depois. Então ela cocria, mas aí depois se sabota. Então vem depois. A Max perguntando o que é sair do Vortex. Então, o Abraham Hicks, que é uma entidade, né, que trabalha esse processo de cocriação, que é a origem do livro O Segredo, ele fala nessa questão do vórtice de cocriação, né? Que quando você está no estado do vórtice, que é um estado que você entra, que é o estado de Buda, que é o estado de cocriação, que a gente fala, né? A pessoa começa a cocriar sem parar, ela começa a pensar e as coisas começam a acontecer. Então a gente fala sair do vórtice quando a pessoa está no processo de cocriação, ela conseguiu atingir esse nível e aí ela perde essa habilidade, porque ela se bloqueia e se sabota. E por causa desse medo aí que eu já falei, que eu relatei. Tá, pessoal? Voltei e possivelmente abundância e compartilhamento. Não entendi sua pergunta, me perdoe. Tem como ter atendimento contigo por videochamada? Sim, eu atendo pessoalmente, presencialmente, por plataforma Zoom. Então é só colocar no direct quem tiver interesse em receber as informações do atendimento, que a gente passa as informações. Ok? Luciana Felício, aconteceu comigo, comecei a cocriar, parei por medo de perder o controle, mas tenho certeza que será apenas uma fase. Acontece mesmo. Ok. Vânia, professor, qual a recomendação durante o processo TQA? Ficar relaxado, soltar. Gente, o mais difícil é soltar. Faz de conta que você não fez nada, se dedica ao que você está fazendo e deixa sem ele agir. Soltar. Soltar. Não tentar controlar. Tem gente que fica contando os dias. Ele falou que é 21 dias, eu já estou no 17º, eu já estou no 18º, já estou no 19º. Não é assim que funciona, né, gente? Essa ciência não é exata. Ela não é exata.
Então, cada pessoa é igual a impressão digital, cada pessoa responde ao processo de uma maneira. Agora, quando a pessoa tenta controlar, aí gera efeito Zenon e acabou. Aí, se ia durar uma catarse de 21 dias, ela vai se estender, ou não vai nem ter o efeito, porque bloqueia a onda, não deixa a onda agir, congela a onda. Então, tem que soltar, relaxar, esquece que você fez o atendimento. Só observa. Tá bom? André perguntando, professor, mas mesmo todo caminho sendo personalístico, o que devemos fazer para vencer esse sentimento que vem desde a infância? Então, todos esses sentimentos que vêm, gente, eles não são nossos. Eles estão agregados ao nosso campo. Então, tudo isso que não nos pertence, a gente pode retirar e substituir por sentimentos bons. Tá bom? É isso. E você faz isso através do autoconhecimento e da expansão da consciência, ou um terapeuta ajuda você a localizar isso e fazer a ressignificação. Identificar e ressignificar. Tá? Então, tudo aquilo que não te pertence, que não é seu, é possível ser tirado. Tá bom? Silene falando, meu maior medo é a escassez, medo terrível, o que posso fazer para não sentir isso? Pode executar esse comando que eu falei, que é o comando de liberação TQA DIIM 16 13 11 36. Vai ajudar a eliminar boa parte dos medos, mais de 90% dos medos. Deste caso que o senhor nos contou, após ela conseguiu voltar a cocriar, então, está ainda no processo de reprogramação, ainda está no processo dos 21 dias. Eu acredito que sim, porque ela expandiu muito a consciência. Tá? Muita gente me procura por meio de falar em vídeo, pessoas que falam super bem, parece isso, mas é do interior de cada um. Correto, é isso mesmo. E meu maior medo é ficar à mercê do mercado de trabalho. O que faço? Então, você pode, através desse aumento da expansão, a sua centelha pode te guiar por caminhos que você pode trabalhar independente do mercado de trabalho. Você pode fazer o seu mercado de trabalho. Tá? Então, isso tudo que a gente é criado para servir um sistema, né, gente? Só que existem muitas maneiras de você ser remunerado e de você gerar renda independente de trabalhar para os outros. Tá? É uma questão de você ressignificar isso tudo. Porque a gente é criado para atender um sistema. Nós somos criados desde a infância para atender o sistema. Crescemos para estudar, para sermos bons executivos, ou para trabalharmos em empresa, para fazermos concursos e tal. Mas existe vida além dessas questões. Tá? Então é questão de você ressignificar e se conectar com a fonte que ela vai te mostrar o melhor caminho de acordo com as suas habilidades, as suas competências, habilidades e atitudes. Tá? Eu não percebia tantos medos que durante muito tempo acreditei ser verdade da minha vida. Até que está me ajudando a identificar com muita sutileza. Bacana, legal. Você se libertou desse medo da câmera com a TQA? Sim. Sim. Identifiquei, aí apareceu e eu consegui no processo de comando, né? Aí ao longo do processo você vai vindo coisas da sua memória. E veio esse negócio, depois que eu vi que identifiquei, aí eu consegui me libertar. Após a Paula perguntando, esse bloqueio que aconteceu com o senhor, como encontrou a cena para tratar? Foi feita a sequência de comandos e ao longo do processo de 49 dias foi vindo e veio essa cena na minha memória, que ela tinha sido esquecida. Na hora que veio essa cena, eu me emocionei muito, né? E aí eu fiz o comando de liberação, de reconexão com família e tal, e liberou, e hoje eu consigo fazer uma live tranquila. A Max testemunha que após daqui a perdi os medos, me tornei corajoso, pouco estou evoluindo, muito bom, Max Mira. Beleza, muito bom. Andréia, após a pandemia comecei a desenvolver medo de dirigir à noite com chuva, entra em pânico. Pode executar esse comando, tá bom, André? Eu tenho medo, vergonha e culpa, tenho que analisar a fonte, né? Porque se tem tudo assim dessa maneira, tem que identificar o que aconteceu. Pode ser um trauma do passado, alguma coisa. A Regina, você é ótimo professor, com os comandos da aula online, despertar, já percebo muitos melhores da minha vida. Que bom, gratidão. Ok. Então, a questão da zona de conforto, né, gente? Existe um preço a pagar para você ficar na zona de conforto, aonde você está, e existe um preço a pagar para você sair dela. Então você tem que decidir qual preço que você quer pagar, tá bom? Porque a gente é autorresponsável pela nossa vida. A gente que decide e atrai aquilo que a gente quer para nossas vidas, tá?
Como não permitir que esse medo não nos domine? Não se permitir esse medo nos dominar. A primeira coisa é identificar, né? E depois depois que você se identifica, tem os caminhos de significação, né? O autoconhecimento, a expansão, o próprio comando direto, né? Professor, você vai realizar o evento Teclar de Comandos esse mês? Vou fazer, não tem data ainda, mas eu vou fazer o Despertar 2. A gente vai falar de outro tema e vamos executar também, tá bom? A Borelli, né? Onde encontra suas aulas da TQA. Então, se você está falando das lives dos comandos, estão no YouTube. Você entra lá no canal do YouTube, Terapia Quântica Aplicada, a TQA, e aí você percorre lá, são lives mais antigas, é um conjunto de 4 lives, se não me engano, ou 5 lives, eu acho. Então, eu faço uma abordagem introdutória e depois eu passo toda a linha de comandos, tá bom? Dos comandos compactos. Desencadeamento do Alzheimer, já respondi. Quando entra a vibração do medo, uso cancelado, 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 em seguida eu vou para o sul. Funciona sempre. Muito bom, legal. A Neuza, muita angústia, tristeza, gratidão de 18, vou passar com o Senhor, graças a Deus. Ok, perfeito. Alex perguntando, professor, desgaste do joelho esquerdo, qual seria a origem? Pode ser algum problema com o seu pai, tá? Mas é preciso investigar. Mas geralmente o lado esquerdo tem a ver com o pai. E como o joelho tem a ver com andar para frente, né, com a flexibilidade para ir para a vida, pode ser que esteja relacionado a algum problema com o seu pai. Então tem que investigar isso, se não tem algum sentimento de rancor, mágoa, raiva, desentendimento, ou não concordância com o seu pai, algum julgamento com o seu pai, com a sua mãe, tomou partido da sua mãe, alguma coisa assim, tá? É preciso investigar, tá, Alex? Mas a priori seria isso. Eu não consigo te dizer o que é aqui especificamente, que é preciso investigar. Professor, depois do TQA eu senti muito bem, tinha coisa para falar e que tinha esquecido, que é sobre o medo de incomodar e incomoda também, que sempre ter que estar fazendo algo, tipo estudando. Entendi. Bom, isso aí esse é um dos medos que a gente trabalha, tá bom? No comando. Então, provavelmente, passado o período de catarse, você vai eliminar esse medo. Professor, os medos conhecidos como de altura pode travar no seu salto quântico? Não. Acontece que o medo de altura está atrelado a algum evento que você carrega. E esse sim trava o seu salto. Tá bom? O medo da altura em si, não. Mas o que está por trás do medo da altura, que é algum trauma que você sofreu e que envolve toda uma questão familiar às vezes e tal, aí esse pode travar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Professor, estou me curando da Covid e vou falar para o senhor que os meus sintomas parecem uma grande catarse. Dor de cabeça, tosse seca, dor de barriga, dor de garganta. Achei muita semelhança. Pois é. Só que a questão da Covid é que ela evolui. E no caso até que ela passa, né, gente? Mas parece mesmo. Ok. Tá certo. Professor, aproveitando sobre o vídeo de Equilibrando Chakras, a gente deve ouvir de olhos fechados ou assistindo o vídeo? De preferência assistindo o vídeo por causa das cores, tá? Porque as cores ativam as questões das cores dos chakras, também ajuda a ativar os chakras, tá? Então, o medo da luz quântica e um bloqueio que fazemos nós mesmos para honrar crenças limitantes. Sim. Sobre o vídeo equilíbrio dos chakras, existem vários no YouTube. Pode-se ouvir qualquer um deles ou tem algum que o senhor recomenda? Esse que eu recomendo é do Theta Healing Brasil, se não me engano. E a máscara dele no YouTube é um vídeo escuro, assim que tem os chakras, né, desenhados, tá bom? Professor, sentimento de vergonha pode afetar problemas de rinite e inflamação de garganta? Sim, pode sim. Pode sim. E não só isso, problema de tireoide também, tá bom? Vergonha, culpa, remorso também pode provocar. Professor, devo ter pedido explicação. A minha mãe teve catarse no meu lugar. Às vezes acontece por causa do emaranhamento quântico, tá bom? Como a mãe e o filho têm emaranhamento quântico, dependendo desse grau de emaranhamento, pode ser que aconteça isso.
E às vezes, se o problema for com a mãe, então a catarse vem nos dois e limpa nos dois, porque tem reverberação. Tá bom? O pessoal está perguntando o comando. Então, o comando para liberação dos medos é comando de liberação TQA D de dado IIM. DIIM. 16, 13, 11, 36. Tá bom, pessoal? Comando de liberação TQA DIIM 16, 13, 11, 36. Preciso tratar minha ansiedade causada por medo irracional de perder quem amo. Sugere livros? Então, olha só. Esse medo irracional de perder quem amo pode estar associado a algum trauma seu do passado, tá bom? Então, você pode dar esse comando que eu falei aqui, executar esse comando para você mesmo, tá? Que é o comando, execute o comando de liberação TQA DIIM 16, 13, 11, 36. E quanto aos livros, eu não sei se você vai conseguir achar aí especificamente algum livro, mas eu sugiro você ler os livros do Michael Due, Diga-me Onde Dói, Te Direi Porquê, da Louise Reis, que é Cure Seu Corpo, e da Cristina Cairo, que é A Linguagem do Corpo. Esses 3 livros aí podem te dar uma ideia dessas questões, tá bom? Ou você pode passar pelo atendimento também, que a gente pode te ajudar aí, se você achar pertinente. Dor de garganta está ligada a qual liberação? Então, ele pode estar ligado à questão, geralmente está ligado, né, a questões de medo, tá? Perdão, medo não, é culpa, vergonha, remorso, chakra sexual. Mas pode ser também ligado a alguma situação de resposta contrária a alguma situação que você está vivendo, que é uma mentira que você vive, né? Então, por essa mentira, você pode ou o chakra laríngeo ficar hipoativo ou ele ficar hiperativo. Então, pode ser, se você estiver vivendo uma mentira na sua vida, você está numa situação que você não concorda com aquilo que você está passando, né? Pode disparar esse tipo de coisa também. Tá bom? É isso mesmo. Carolina, tenho muito medo do escuro, onde fico em pânico, vejo em fila todos os meus parentes, amigos, enfim, que se foram. Que dê você? Você pode ter um processo de visão remota desenvolvido, né? E você acessa essas pessoas que estão no outro plano, tá bom? É uma questão de visão remota, tem que ser trabalhado para você controlar. Não precisa ter medo, mas tem que estudar para entender e se preparar, né? E dominar essa capacidade, esse dom que você tem. Queda de cabelo, autodepreciação, tá? E pode ser por medo, pode ser por dúvida, insegurança e incerteza também. Do Pai Nosso falamos, seja feita a vossa vontade. Cocriar não tem a ver com a minha vontade, senão um certo medo estar indo contra a vontade de Deus. Então, o processo de cocriação, gente, ele é cocriar com todo, é cocriar com Deus. A gente fala a mesma coisa, porque, na verdade, no Pai Nosso você pede primeiro, né? Para depois falar, seja feita a vossa vontade. Então você está pedindo e está dizendo, seja feita a vossa vontade. Você se entrega, solta. É isso que o Pai Nosso diz. Você não está indo contra a vontade de Deus. Gente, o todo, o universo, o vácuo quântico, Deus não quer saber se a gente tem uma BMW, uma Bugatti Veyron, um iate. Ele quer saber que a gente devolva o amor para o universo que a gente recebeu. Só isso. Não tem problema nenhum você ser multimilionário, não tem problema nenhum você ter bilhões ou trilhões de dólares, ou de francos, ou de euros. Não é essa a questão, entendeu? O importante é o que você faz com isso. O problema é o apego, é você ficar escravo da matéria. Não tem problema nenhum você ter um iate de 40 pés. Qual é o problema?
Qual o problema? Não tem problema nenhum, tá certo? Até porque todo objeto de luxo desse ele emprega um monte de gente, gera renda para um monte de gente. Então não é problema, não é esse. O problema é você não devolver por todo o amor que você recebeu durante as suas N mais uma existência. É isso, ponto. Não tem nenhuma vírgula nesse negócio. O que você vai ter que prestar conta é desse balanço. Agora, se você tem uma BMW a mais, uma Lamborghini a mais ou a menos, não é o problema. Você mora num apartamento que tem piscina, uma raia de 50 metros por andar, não tem problema, não é essa a questão. Ele não quer saber disso. Aliás, o universo tem energia para gerar isso para cada habitante do planeta, do universo. Só que o problema é a nossa calibração. A gente calibra num nível muito baixo. A humanidade hoje calibra na neutralidade. Abaixo de 200 é autodestruição. Então o problema é nós, não é o todo. Então a gente não está indo negativo contra a vontade de Deus. Na verdade, o problema é que a gente quer do nosso tempo e não entrega nas mãos dele. Então você coloca o seu desejo e solta. O soltar é isso. É permitir que a centelha atue. Ok, Lígia? É isso aí. Bom, professor, o livro que você sempre fala é Poder versus Força. Sabe dizer o valor dele mais ou menos? Então, gente, tem um da capa preta, que é a edição anterior, que ele é mais barato. E lançaram agora, recentemente, nesse ano, passado de 2020, né, que é um da capa colorida. Esse saiu com preço mais salgado. Mas eu vi várias pessoas falando aí no curso Quântica para Todos que compraram aí na ordem de R$70. Tá bom? Mais ou menos isso. Ok? Neuza Cândido. Professor, desculpa a questão. Sua esposa, Patrícia, também atende, ela faz constelação e atende a TQA também. Tá? Caso alguém queira atendimento com ela, também pode usar o mesmo direct aqui da TQA, a gente canaliza, aí a equipe vai entrar em contato e vai canalizar o atendimento para ela, quem quiser. Atende sim e o atendimento é top. Professor, qual o prazo máximo para que um comando faça efeito? Não tem prazo máximo. A onda foi comandada, ela continua o trabalho dela até ela executar o que foi programado para fazer. Não para nunca. O que acontece é que pessoas que têm um ego mais exacerbado, pessoas que têm um ego mais forte, o comando demora mais para ser efetivado. Então, quanto mais controlado, ou seja, mais frágil é o ego da pessoa, a pessoa está mais aberta aos comandos, mais rápido é a ação do comando. Mas o comando não para de agir nunca. Eu tinha uma ideia que mais ou menos 5% das pessoas que passam pelo atendimento da TQA não tem efeito nenhum. Mas aí, agora, os casos estão vindo para nós de retornos, né? Tem pessoas que até 1 ano e meio depois os comandos surtiram efeito. E a pessoa percebe que acontece um monte de coisas, de catarses, né, de sintomas que não é normal, que ela está num processo, de repente começa a acontecer e depois a vida dá um salto. Então, às vezes demora, nós temos casos que demorou até 1 ano e meio, 18 meses para o comando ser feito. Então, eu já estou mudando e o que eu vejo é que algumas pessoas, por causa do ego ser muito forte, demoram um pouco mais para ser atuado. Tá bom? Medo de ficar sozinho, que explica e tem que investigar, não dá para falar aqui, mas pode usar o comando para poder... Então, como é que você vai usar o comando? Execute no meu campo vibracional o comando de liberação TQA DI-IM 16 13 11 36. Só isso, tá bom? Bom, Aline, usei o pêndulo, meu chakra sexual está subativo 50, 60. Como faço para deixar ele equilíbrio? Pode ouvir o vídeo Equilibrando Chakras em 7 minutos e pode tentar descobrir qual que é a culpa, vergonha, remorso que você carrega que está deixando o seu chakra hipoativo. Tá bem? Ainda sobre os medos de errar. O universo me dá aquilo onde eu coloco o foco. Se eu coloco o foco em coisas que eu quero atrair, em que momento vou soltar? Então, o que acontece é o seguinte, se você deseja, por exemplo,
uma casa nova e você pensa só em dívida, você não vai ter nunca uma casa nova, né? Ou se você quer um carro novo, mas você pensa sem parar que você não tem dinheiro para comprar um carro novo, você não vai conseguir um carro novo. É isso que é o soltar, entendeu? É saturar o pensamento e o seu inconsciente de saturar o seu inconsciente de pensamentos e sentimentos positivos, ok? O que é o director? Não, o direct é quando você entra na página da TQA no Instagram, tem um lugarzinho lá que você pode colocar mensagens, é como se fosse um Messenger, como se fosse um WhatsApp do Instagram. Aí você deixa uma mensagem lá, tá bom? É aqui no Instagram, tá bom? Hipnoterapia é bom? Gente, é bom como toda terapia, mas o profissional tem que ser bom, tá bom? Porque é muito perigoso. Bom, fui muito reprimida com Cristo na minha escola, dizer que não ia dar nada, isso pode ter gerado? Pode ter gerado sim, tá, Graziano? Entendi. Então deve ser por isso que estou estagnado por baixa autoestima. O Bruno Raoni me calibrou no medo, estou maratonando o senhor e o Bruno para melhorar a vida. Ok, beleza. Adriano, grande, Eric Davi, gratidão pela sua existência na minha vida do universo. Gratidão a minha. Professor, posso fazer os comandos? Tenho um bebê com 2 meses e estou amamentando. Pode, não tem problema. Professor, quando será o curso de formação de terapeutas quânticos? Como obter informações? Pode entrar no direct, fazer sua solicitação que a equipe vai responder você das informações, tá bom? Qualquer pessoa pode fazer o comando, teria como você repeti-lo com calma? Então, você vai realizar o comando para o medo da seguinte maneira. Execute-se no meu campo vibracional o comando de liberação TQA DIIM 16 13 11 36. Execute-se no meu campo vibracional o comando de liberação TQA DIIM 16 13 11 36. Ok, pessoal? Execute-se o comando de liberação TQA DIIM 16 13 11 36. Ok, pessoal? Tem um medo de hospital de médico, pode dar o comando. Pode dar os comandos à distância para os filhos sem eles saberem? Então, Viviane, o que acontece? Você tem que ter permissão para executar um comando para a pessoa, tá bom? Senão você está interferindo com o livre-arbítrio deles. Então é preciso que eles concordem, tá bom? Que eles queiram isso. Então você pode falar para eles, você pode dar um comando tal, e pedir permissão, tá? Não é bom você dar comando sem que a pessoa autorize, tá? Porque você está interferindo com o livre-arbítrio deles e você fere uma lei universal por isso. DIIM 16 13 11 36. Gente, só uma última vez aqui, ó. Execute-se no meu campo vibracional o comando de liberação TQA DIIM 16 13 11 36. Execute-se no meu campo vibracional o comando de liberação TQA DIIM 16 13 11 36. Ok? Quando o senhor vai fazer o curso presencial aqui no Rio de Janeiro? Estou fazendo online, quero ser o terapeuta. Aí vamos ver o coro, né, gente? Precisa de ter pessoas aí. Quando a gente fizer, vai estar. Cristine da Rocha, é possível curar Alzheimer com a TQA? Então, gente, olha só. A TQA não cura ninguém, tá? O que a TQA faz é ressignificar a causa emocional do problema. E aí o próprio corpo da pessoa, a pessoa se cura. Acontece que às vezes o dano físico está tão avançado que não é possível fazer
a ressignificação física, tá? E outra, quando a doença está muito avançada, toda doença grave, gente, ela é causada por um problema emocional grave, um conflito emocional grave. Quando a pessoa está no estágio avançado da doença e está muito debilitada, a ação da TQA pode fazer, você vai liberar a alma da pessoa, mas pode ser que o corpo não suporte a catarse. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Tá bom, Cristina? Professor, estar sempre machucando pés, tornozelo, fratura, torção. Tem que analisar, tá? Pode ser um ato falho com alguma questão relacionada ao próprio medo em si. Tá bom? Algum medo que você carregue de ir para a vida, tal, esse tipo de coisa. O que seria psoríase na mão direita? A psoríase é uma defesa da pele, é um aumento, a criação de uma capa da pele, uma armadura, porque a pele é o nosso órgão protetor. Então a psoríase vem como uma proteção maior contra a hostilidade do mundo, contra a hostilidade do ambiente. Então ela vem a partir de uma profunda aceleração do chakra cardíaco, tá bom? Ok, deixa eu ver aqui. E o medo despertar o interesse do sexo oposto, relativo à obesidade desse medo. Então tem que ver o que está por trás dele. Pode ter sido um abuso na infância, pode ter sido algum ato violento, às vezes você foi obrigado a manter uma relação sem que você quisesse. Então tem que analisar isso, porque às vezes você pode dar um comando, vai liberar esse sentimento, mas às vezes tem algum mais profundo que precisa ser trabalhado, tá bom? Mas a priori esse comando vai liberar esse sentimento de medo aí, tá? Então, pessoal, a gente está agora, já estamos com mais de 1 hora aí de live, tá bom? Nossa live vai cair a qualquer momento. Eu agradeço muito a vocês por terem estado aqui comigo, muita gratidão a todos vocês. Eu desejo a vocês a paz reverencial, a paz do nível 10 a 700 da escala Hawkins do nível da consciência. Fiquem com Deus, muita luz. E a gente se vê na quinta-feira, na nossa próxima live lá no YouTube. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.